Boa tarde, pessoal. Sei que muita gente não tem mais visto, né, os vídeos postados, vídeos de revelação ou de aconselhamento ou do que está por vir, não? Mas não importa, não interessa, a minha parte eu estou fazendo, tanto em dar um entendimento, né, daquilo que eu vejo em torno de tudo que está acontecendo, tanto dentro do Brasil quanto fora, e também em relação aos louvores, ou seja, eu estou deixando, né, o meu legado, estou servindo ao Senhor como Ele mandou, se as pessoas quiserem ouvir, bom, se quiserem entender, bom, se não quiserem, é paciência, né? Tem muita gente pagando para ver, né? E quem paga para ver, normalmente vê demais, né? Ou seja, não está preparado, realmente vai ver, né? E vai ficar difícil as coisas e não vai ter a irmãzinha aqui, né? A irmã Letícia, para poder relembrar nada. Porque muitos vídeos, inclusive, eu até já apaguei, né? Do canal. Mas hoje eu resolvi fazer uma bondade, então eu vou dar a revelação de duas coisas que esse garoto, ele está falando e que muitas pessoas não prestaram atenção. Já deixei até também, né, no canal, é uma confirmação daquilo que eu já falei no Acorda Crente aqui para vocês, que vocês pegaram de primeira mão, não? E ninguém levou a sério, né? Mas o Brasil nem compartilharam, como eu disse, mas o Brasil todo está compartilhando, está levando a sério agora, em 2026, porque o rapazinho, o garoto, de lá da Venezuela, né? Eu falo aqui dentro do Brasil, mas deixaram para ouvir lá da Venezuela. Quando isso que eu sei, né? Todos aqueles que têm o Espírito Santo, todos os fiéis cristãos, não crentes, já deveriam estar sabendo. Então, estou falando, fazendo um alarde, né? Com tsunamis no Brasil, com terremotos no Brasil, não estou nem preocupado com a quarta parte da Terra. Mas, enfim, eu vou mostrar a parte de um vídeo que eu falei, o ano da volta do Senhor Jesus, né? Que foi de 2032 para o ano 2033. Não? Agora, o garoto com a profecia, que é a profecia principal, e não terremotos e vulcão, e isso que lá, entende? Que vai acontecer, inundação. Isso daí não é a profecia do Senhor. A profecia do Senhor é a volta dele. E ele afirma o ano certinho que eu falei para vocês, porque foi o Espírito Santo que me disse. Olha só. E vou descendo e pude observar o azul, que parece identidades que desconheço, como humanos sem máscaras de gás me sequestram. Então vejo Satanás na forma de um dragão azul chinês, igual ao do Dragon Ball GT, que representa o Leviatã com seus seguidores. Eles têm Vou voltar ao vídeo. Sem mais delongas, agora começarei a anotar o que Deus me diz e que Ele leve toda a glória e toda a honra. Vejo um oceano azul profundo e vou descendo e pude observar o azul, que parece identidades que desconheço, como humanos sem máscaras de gás me sequestram. Então vejo Satanás na forma de um dragão azul chinês, igual ao do Dragon Ball GT, que representa o Leviatã com seus seguidores. Eles têm um plano contra a Terra. É por isso que Deus chama do menor ao mais velho para interceder antes que seja tarde demais e possamos ir no arrebatamento, que é antes de 2033. Ou Ele próprio pode mudar os planos para fazer isso muito antes. Vocês ouviram ele falar que é no ano antes do ano 2033, né? Muita gente pode estar tão aí falando, vai ser 2027, vai ser 2028, 2029. Não, vai ser entre o ano 2032 para o ano 2033. Exatamente, né? Eu posso dizer que vai ser antes do ano 2033. Vai ser no ano 2032, né? Vamos dizer que seja no final do ano 2032, a gente tem que relembrar aquilo que o Senhor falou a respeito, né, nas suas parábolas. Ele disse que oliveira é no inverno, não?
não é no verão. Então a gente tem que ver quando floresce. Muita gente diz é Israel, não tem nada a ver com Israel. O povo está nessa profundidade com Israel que nem o Senhor Jesus não teve. Não? Então o Senhor está falando dele mesmo, a volta dele. Né? Em que época ele deu o exemplo como fruto. Então, a outra coisa que o garoto fala aqui é que as pessoas não, já falei também no vídeo, que as pessoas não raciocinam, né? Porque que os ímpios não raciocinam, eu até entendo. Mas ele não vai me dizer que tem um Espírito Santo, entende? E não pensa, né? Não recebe a revelação do próprio Espírito, que o Espírito Santo não fala. Porque eu disse que são o que chama de extraterrestre, dizem que são OVNIs, né? Que eles têm um demônio dentro. É possível? É. Por quê? Porque eles não conheceram, entende? Um Deus, eles não conheceram a palavra. Foram, desde quando foram produzidos, né? Do DNA humano, como o próprio Senhor Jesus, ele fala aqui, que as coisas não têm o espírito dele, essas coisas, né? Que vão aparecer. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo, então não tem o entendimento. Não é? Eles não são puros, não são pessoas, humanos feitos, entende, por Deus, mas pela ciência, né? Ou seja, tem mistura de DNA humano, não? São humanos, como os gigantes também eram, tá? Mas eles não têm o Espírito de Deus, como os gigantes também não tinham, né? Porque tem uma mistura de animais, tá? Deus não deu, como é que diz? Deus não colocou nos animais o Santo Espírito dele. Ele diz que a casa seria humana, mas o Senhor está dizendo que essa casa humana, esses seres produzidos, eles não têm o Espírito dele. Então, por não poder ter, porque eles são espécies misturadas com animais, então eles não têm o entendimento, né? E não tem entendimento também não saber. Então aquilo que disseram para eles desde quando eles se deu, né? Tipo assim, por consciência, é aquilo que ele disse. Disseram para eles que eles foi que fez o ser humano, eles vão acreditar. Se disseram para eles que eles são Deus, eles vão acreditar. Então eles agem, vão agir de acordo com aquilo que disseram para eles, né? Também são guiados, são teleguiados. O que a gente pode observar é que na Bíblia a gente não ouve quando o Senhor diz que vai destruir. O Senhor ele não coloca essas espécies como uma coisa à parte, tipo assim, ó, vai queimar todo mundo, né? Depois que eu tirar os meus, os escolhidos, tudo vai queimar, não importa se tem mistura humana, o Senhor não cita. A única coisa que o Senhor cita que vai ser queimado vivo é o falso profeta e a besta, né, que vai vir do inferno, aquele espírito, para entrar, como eu já falei para vocês, em um corpo morto, que está guardado. Eu também já falei para vocês, já mostrei em vários vídeos que falei, um inclusivo, eu disse quem era a besta, disse o nome dela, disse o número dela, quem pegou, pegou, quem não pegou, paciência, né? É tipo assim, não seria novidade quando viesse a ser. Então, essas coisas também que eu comentei para vocês não deveria ser novidade, visto que, né, muitos estão inscritos no canal e se hoje, né, não estão vendo os vídeos, não estão interessados, paciência, eu não posso fazer nada. A minha parte, o meu legado, que era do serviço do Senhor Jesus, querer entregar para quem quisesse saber, eu estou fazendo. Então, eu vou mostrar a parte agora em que o garoto, né, ele fala a respeito do que o Senhor Jesus diz, né, que essas coisas não têm o Espírito dele, tá bom? Deixa eu dar uma adiantada aqui, que é no minuto, deixa eu ver, é no minuto 11. Deixa eu aqui que eu vou, para não ficar mostrando tudo, né, para não ficar grande o vídeo.
Então eu vou trazer até a parte em que o rapazinho, o jovenzinho, ele fala a respeito, né? Para poder também terminar o vídeo. Luz 19 já passou muito. Mais ou menos por aqui. Deixa eu dar Dragão vermelho enorme de 120. Já um pouquinho mais adiante. Boas vão É um Nefilim que está entre nós. Não. Enquanto ao pesos, comunicação, depois a arte e por fim os cristãos, para o olho o verá. A terceira visão que tive é que vejo asteroides. Não, é mais lá na frente. Entende o espírito. É um pouquinho. Meu filho deixou instruções. Acho que é aqui. Desejo lhes esclarecer algo. Tudo o que venha, tudo o que venha, tudo o que vem tem a ver com a carne. Tá vendo? É da carne e não alimenta nem entende o espírito. Aí, eu vou voltar novamente para vocês ouvirem, ó. 16, e diz da seguinte maneira: agora, bem, isto dirás aos povos da terra da minha parte. Ben Elohim, Roshen, Rafa, Shabaot. Vocês, povos imorais, amantes do profano, continuem no que fazem e continuem matando meus profetas e meus anjos. Mais um pouquinho. Desejo lhes esclarecer algo. Tudo o que venha, tudo o que venha, tudo o que vem tem a ver com a carne, é da carne e não alimenta nem entende o espírito. Meu filho deixou instruções muito específicas para o bem de todos vocês, sem exceção de ninguém. Pois é, pessoal. Essa porcaria tem nessa internet. Uma família de Minas Gerais tenta entender o que pode ter... Bom, pessoal, é isso. Meu filho deixou instruções muito específicas. É isso. Não. Eu não ia mostrar, né, a face do irmão, mas tudo bem. É isso que eu ia, né, mostrar, falar com vocês a respeito daquilo. Ouvir o que o Senhor Jesus diz em comum acordo com o Evangelho, tá? Está acostumado, você está lendo, então quando vem alguma coisa, o que vocês têm que pegar não é se apavorar, pegando aquilo tudo que as pessoas dizem, mas a mensagem central. Qual foi a mensagem central? Mensagem principal. Primeiro, o ano da volta do Senhor Jesus. Ninguém pegou isso. Eu já sabia, né? Mas, para quem não está inscrito no canal, fora, né? Você viu aí um monte de pastores aí postando, falando da revelação, tudo vazio. Nem essa parte que o garoto falou. Não citou todo mundo preocupado com o quê? Com tsunami, com terremoto que vai ter no Brasil. Ninguém pegou o que o Senhor Jesus falou, usou o garoto, para dizer, confirmar aquilo que eu já tinha confirmado, o ano da sua volta. E depois, essa agonia toda, porque se o Senhor falou, é porque tem muita gente preocupada, a respeito dos OVNIs, do extraterrestre, inclusive o garoto falando ali, são demônios, tal, que vem, tá. Mas essas coisas realmente vêm de fora? Não, gente. O Senhor, se fosse vir alguma coisa de fora, entende? Não iria morrer como Satanás não morre, Satanás só vai morrer, entende? Pelas mãos do Senhor, os demônios vão morrer pela mão do Senhor, todos eles. Você vê em todo lugar aí as pessoas dando depoimento, tá? Lá, acho que Sobradinho, lá em Minas Gerais, porque um médico, porque teve aqui, porque eu cuidei, não estava bem, não sei o quê, outro porque morreu. Se morreu, entende? Não veio de fora. Se morreu, não tem, entende? Não veio do céu. Se morreu, não é anjo caído. Vamos parar um pouco para pensar. Entende? São humanos. Humanos mal feitos. Entende? Eles serão usados para nos machucar? Sim. É nisso que vocês têm que estar preparados, porque ver uma coisa horrorosa, como a que a gente vai ver,
Não vai ser fácil, que a gente está acostumado a ver gato, cachorro, elefante, leão. Isso para a gente é normal. Mas ver uma forma humana, né, modificada, pode ter sido feito em laboratório, pode ter sido feito em alguma clínica plástica, né? Dinheiro para fazer caos e para fazer um monte de bobagem é o que mais tem, né? Esse mundo. Tem gente para fazer todo tipo de besteira e uma delas é justamente essa, né? É justamente essa. Então, o que é que a gente vai fazer? Simplesmente. Porque essas coisas vai danificar, sem contar o que estão colocando. A gente vai no médico e nem sabe o que é que está tomando, não sabe o que é que está dando. Entende? Até os remédios misturados para uma dor de cabeça. Então, tudo isso vai deixar a gente meio tum. Se você não tiver o Espírito Santo, não estiver buscando, não usar o nome do Senhor Jesus todo dia na sua vida, em agradecimento, louvando, adorando. Quando chegar esse momento, você vai esquecer do nome de Jesus. Já falei isso. É como quando a gente tem um incubo, a gente tem um pesadelo, né? Que a gente sente uma mão como eu tive, uma mão preta gigante no meu pescoço, tentando me sufocar enquanto eu dormia. Se eu não lembrasse do nome de Jesus, eu não falei Deus, não. Eu chamei pelo nome de Jesus 3 vezes. Então, eu fui liberta. Entende? Acordei toda suada. Entende? Isso foi em 2013. Por quê? Porque tinha portas abertas dentro da casa que eu morava. Eu não estava nem aqui, estava na Suíça. Mas a pessoa com quem eu morava, entende? Abriu portas através da bebida. Né? E até hoje é uma coisa diária. Então, façamos atenção. Da outra vez foi o próprio Satanás atrás de mim. E também foi a mesma coisa em pensamento, porque você não consegue falar, você não consegue gritar. O que você vai fazer quando vê uma coisa dessa, que vai ser usada também, além, né, de robôs e tudo mais, para poder correr atrás, perseguir, né? E você ficar de frente com essas coisas, te observando. Talvez nem fale, só em olhar, entende? Você já vai temer, entende? E aí então, quando não aceitar, você tem que estar orando. Tem que estar orando no Espírito, tem que estar orando em línguas. Porque essas coisas não conhecem, como diz o Senhor Jesus, falou através desse garoto. Eles não conhecem o Espírito do Senhor. Então ele não vai saber, entende? O que você vai estar falando. Se Satanás não sabe, imagina ele que nunca aprendeu. Eles aprenderam língua humana. Aprenderam português, né? Deve ter um para cada nação. E todos os outros tipos de língua. Sabe o que é você deixar uma criança ali ouvindo o tempo todo aquele idioma? Ele aprende. É o idioma mãe dele. Né? E aí, bota cada um em uma sala, só ouvindo aquilo ali, ensinando o inglês, e depois ele sabe. Mas quando você fala em línguas, o ser humano normal, a gente não está entendendo, né? Quando você fala com o outro, ele não entende o que você fala, só a pessoa mesmo é que tem que entender Deus. Satanás não entende. Essas coisas também não vão entender o que você está falando. Se disser assim, você aceita a marca ou você quer morrer? Você começa a falar em línguas. É a mesma coisa que você está dizendo assim, não aceito. Eu não quero. Te prendam, te batam, te deixam com fome. Tira a sua roupa, te matem. O importante é que você não negue o seu Senhor. Começa a falar com Deus e esquece o que está à sua volta. Estou voltando a falar, a explicar novamente para quem quiser ouvir. Quem não quiser também, paciência. Né? Mas é como eu disse, a minha deixa eu estou dando, estou falando. Né? E graças a Deus, o Senhor está me dando um louvor para cada situação. Tem um louvor para o dia do Senhor, tem um louvor
entende? Para não matar os crentes, tem louvor para tudo. Tem um louvor dizendo que somos sábios, né? Porque quem tem sabedoria é necessário, nós somos chamados de louco. Tem louvor para tudo, né? Sempre alertando, alertando, alertando. Não vai demorar, entende? Que quem sabe, né, faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, não deixa passar não. Né? Vai sair o álbum aí e vai ser uma belezura, porque não tem esse negócio de perfeição não. Vai ser o natural mesmo, vai ser do jeito que o Senhor quer. Né? Vai ser, como a gente diz aqui, né? Muito massa, né? Muito legal mesmo. Né? Vai ser você e Deus, eu e Deus e todo mundo e Deus. Entende? Para quem quiser também. Mas vai ser muito especial. Beleza? Então, assim, pessoal, volta novamente, ouve, né? Presta atenção quando alguma coisa vem de Deus, porque nem o garoto, ele é muito jovem, ele não tem o dom do entendimento. Né? Ele falou dessas coisas, né, feias aí que ele desenhou, né, os tipos de demônio. Acredito realmente que Deus deu a visão para ele, que ele é um garoto cheio do Espírito Santo, mas ainda está no leite, ou seja, não tem o entendimento de tudo. O Senhor ainda não deu para ele isso, só deu revelações. Mas quem tem entendimento deve pegar do que ele está falando, focar realmente naquilo que vale a pena saber, tá? Então eu estou dando a dica, chamando a atenção de vocês para o ano. Vai esperar até o ano chegar ou vai se preparar agora? Vai esperar até o ano chegar, entende? Ou vai buscar mais a face do Senhor? Vocês é quem sabe, tá bom? Então, uma boa semana para todos, um abraço e até o próximo vídeo, se o Senhor Deus nos permitir, né? Se puderem e quiserem, tiverem boa vontade, compartilhem.